Uma ótima noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos fortaleça, nos abençoe e nos ampare. Nós trouxemos hoje do livro Seara dos Médiuns, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel, Mensagens de Emmanuel, que ele fala sobre os obsessores no capítulo 23. Ele nos diz: obsessor em sinônimo correto, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação, o ajuste necessário. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade da paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Então ele inicia falando que o sinônimo de obsessor é aquele que importuna, mas esse que nos importuna, esse que traz em relação a nós grandes dificuldades ou nós em relação a eles, de maneira geral são espíritos que convivemos muito próximos, né? Tivemos uma convivência profunda no caminho do erro, ora podemos ter errado em alguma encarnação, em outra eles, enfim. Não haveria esses processos tão intensos de mágoa, de rancor, de ódio, se não houvesse ali em algum momento alguma ruptura, alguma decepção, alguma atitude infeliz que provocasse esses sentimentos tão intensos. Porque se fosse alguma coisa simples, isso se perderia ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Mas quando essas mágoas são profundas, elas, assim como as simpatias, a afinidade, ela perdura ao longo do tempo, igualmente essas mágoas também perduram até que os envolvidos, pelo menos um, comece ali a tomar uma atitude no sentido de ir gradativamente diluindo essa mágoa, esse rancor, até que um dia esse ódio ele se torne ali respeito e quem sabe depois ali a afinidade, a simpatia, que podem então resgatar ali aquela simpatia anterior. Porque quantas vezes esses processos de ódio e de rancor, eles não acontecem justamente entre pessoas que se querem bem, mas talvez a dor da decepção, do abandono, da indiferença, da traição tenha sido tão intensos que a dor é proporcionalmente intensa também. Então, em muitos casos que atrás ali de um processo de ódio e de vingança, há pessoas que no passado se respeitaram, né, se confiaram ali e diante ali de uma decepção, de uma traição, acabaram se revoltando, optando ali pelo caminho do ódio, da perseguição. Ele continua nos dizendo: considerando desse modo que o presente continua o passado, o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Então esses obsessores, esses espíritos que temos grandes dificuldades, eles podem estar ali reencarnados, como ele diz, como pai ou mãe, como esposo ou esposa, como filho, como companheiro. E nós vemos às vezes crianças desde muito pequenas, que já têm essa dificuldade enorme com os pais, ou pais também que têm essa dificuldade com filhos desde muito pequenos. O que explicaria isso se não fosse ali a pré-existência da alma, se não fosse o passado? Então, há os obsessores desencarnados, mas igualmente nós vamos encontrar no nosso dia a dia esses obsessores encarnados também. Mais uma vez reforçando, não queremos fazer um julgamento dizendo que essa pessoa nos prejudicou, de que ele foi o culpado, porque nós não conhecemos o nosso passado. E quantas situações fomos nós que iniciamos aquele processo tão difícil e gerou ali essa mágoa, esse rancor. Ele diz então que se acaso em que estão ali como um pai, uma mãe, um esposo, um filho, um companheiro familiar, em outras ocasiões surgem na apresentação de santos, para os outros são santos,
sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram, pisam, atendendo sem a perceberem ao nosso burilamento. Então, aqueles que para os outros eles são muito queridos, eles são, como diz aqui, são como santos, né? Mas se há uma dificuldade conosco, eles vão ali, como diz, serem verdugos, né? São aqueles que sorriem, como fala aqui, ajudam na presença de estranhos, mas a sós conosco ali essa dificuldade ela retoma, né? Essas lembranças do passado, elas retomam com toda a força, com todo o vigor, e aí a dificuldade é tão grande ali da convivência, do respeito, né? Dessa fraternidade que nós temos que aprender a cultivar. Mas aqui fala que se isso acontece conosco, esses espíritos, sem se perceberem, eles são benéficos ao nosso burilamento. Por quê? Porque eles nos obrigam na busca pela paz, na busca pela serenidade, eles nos obrigam a buscarmos a Deus, a espiritualidade, a ajuda, o Evangelho, né? Aquilo que temos sempre aprendido. É muito fácil, é muito confortável, é muito gostoso gostarmos de quem gosta de nós, de quem nos respeita, mas o grande desafio está quando nos deparamos com aqueles que têm maiores dificuldades. Então eles são importantes para o nosso burilamento porque eles testam até que ponto nós de fato cultivamos o respeito, o equilíbrio, o bom senso, o perdão, a tolerância, a paciência. Então essas situações tantas vezes difíceis nos fazem ali perceber como nós somos, quais as nossas lutas que trazemos ainda. Então, como diz, sem se perceberem, eles ajudam no nosso crescimento, no nosso burilamento. E na mesma pauta ele continua: surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade que ainda persistem. Vejam que ele estava falando dos encarnados, aqui ele fala dos desencarnados, aqueles que já partiram, que nos partilham a faixa mental. É muito importante essa expressão, partilham a faixa mental, porque se partilham é que de alguma maneira nós também estamos naquela mesma faixa vibratória, né? E se muitas vezes eles podem nos influenciar, nos induzir ali, como diz a criminalidade, é porque estamos também nessa mesma faixa de pensamento, porque se fôssemos criaturas já muito equilibradas, essas influências não nos atingiriam. Então ainda faz parte de cada um de nós, como espíritos em luta, oscilarmos entre o equilíbrio e o desequilíbrio, mas por isso é tão importante ali o Evangelho, o bem-querer aos outros, a consciência tranquila, para que gradativamente nós possamos cultivar ali os melhores pensamentos, mas acima de tudo, cultivarmos os melhores sentimentos. Eles espreitam-nos a estrada, a feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas da sombra em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou loucura. Então esses espíritos que trazem essa mágoa em relação a nós, eles não se sentem nada confortáveis quando percebem que nós estamos tentando nos ajudar, né? Porque eles podem trazer essas mágoas ali, alimentadas durante séculos. Então isso é importante sabermos para que tenhamos a consciência de que esse processo de modificação deles, assim como o nosso, ele é gradativo, ele é paulatino, né? Então é uma luta diária, é um exercício constante para que essas mudanças se estabeleçam. Então, na medida em que nós nos ajudamos, que nós cultivamos ali a espiritualidade, automaticamente nós estamos ajudando a eles também. Porque quantas vezes entramos numa casa de oração, né, uma casa religiosa que procura fazer o bem, e esses companheiros nos acompanham, e entrando lá, quantos são ajudados, quantos são auxiliados. Então, na medida em que nós nos ajudamos, indiretamente nós ajudamos também aqueles que nos acompanham. Recebe, pois, os irmãos o desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes.
crivá-los de reprimendas, de críticas, expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Ou seja, ele nos diz para que façamos o nosso esforço, para que tenhamos o espírito de paz e entendimento, evitemos as críticas sistemáticas. Ele diz que revidar a crueldade, o mal que tentam nos fazer, significaria comprometer-nos em culpas maiores, sobretudo agora que temos esse conhecimento. Então, se nos dói tanto, se nos fere tanto a atitude de alguém, mas se tomamos a mesma atitude, na mesma proporção, se revidamos esses dardos ali venenosos de fúria, de raiva, de mágoa, muitas vezes até por coisas que podemos ter feito no passado a eles, revidar seria agir exatamente da mesma maneira. Então nós temos que pedir muito a Deus ali essa serenidade, para que nós mantenhamos ali o nosso pensamento no bem, continuando a nossa caminhada, porque aquele que se dedica ali ao seu autoburilamento, ele não vai encontrar muito tempo para olhar para aquilo que estão fazendo contra ele. Ele está tão ali concentrado no seu próprio crescimento, que não vai haver ali espaço mental, para cultivar ali o ressentimento, a mágoa, o rancor. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, uma vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes a injúria e remoque, violência e desprezo de ânimo sereno, silenciando e servindo. O que não quer dizer que nós devemos concordar ali com o comportamento do outro, Mas quando se fala aceitar-lhes a injúria é não retribuir, é não desejar ali o mal do outro. É o que o Evangelho nos fala, sobre o amor aos inimigos. E o Evangelho nos lembra de que o nosso coração bate de uma maneira diferente. Nós não devemos ali ter a mesma confiança que temos no amigo. No entanto, ele nos recomenda que não desejemos o mal ao outro, que não fiquemos felizes com a tristeza do outro, mas que não cultivemos então nenhum sentimento de perseguição, de mágoa, mantendo ali a nossa consciência tranquila. Então, nem a brasa da censura, nem o fel da reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Mais uma vez reforçamos, o que fala aqui. São nossas próprias obras. Se não tivéssemos ali um passado difícil, tivemos um passado de acertos, mas também de erros, nós teríamos ali ao longo da nossa estrada somente espíritos afins. Então essas dificuldades, elas são naturais, porque ainda faz parte da nossa luta a humildade, a caridade, a paciência, a tolerância. Então o Frei Fabiano fala isso, que o amor, antes de se tornar esse amor mais profundo, ele passa por esses caminhos da fraternidade, da paciência, da tolerância. Então esses obsessores encarnados ou desencarnados, como diz aqui, eles são frutos das nossas próprias obras, das nossas próprias construções. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso. Mas não lhes negue paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Então fica aí esse aprendizado, esse texto bastante importante de Emmanuel, sobre os obsessores, sejam encarnados, sejam desencarnados. E é o trabalho, é o esforço próprio, muitas vezes até o silêncio que vai ali ser o impulso, ser o nosso sustentáculo na continuidade da nossa caminhada. Então peçamos muito a Deus por nós, peçamos muito a Deus pelos obsessores, encarnados ou desencarnados, para que esses reajustes eles aconteçam e, como ele diz aqui, uma força maior para isso do que ali do exemplo, do esforço pessoal. Uma boa noite a todos e que Deus, então, em sua infinita bondade, nos abençoe, sempre gratos ao Pai da vida,
Que Deus, em sua infinita bondade, ilumine todos os lares da terra, ilumine o nosso lar. Que não nos falte a boa vontade, o bom ânimo, na certeza de que Deus olha cuidadosamente por cada um de nós. Sejamos gratos ao Pai da vida, então. Sejamos gratos a essa doutrina que nos esclarece, a casa que nos acolhe. Sejamos gratos a tudo que temos recebido e pedindo sempre por todos os que sofrem do corpo e da alma, por todos aqueles que neste momento estão ou se sentem sozinhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Boas tardes, boas noites. Hoje leremos o capítulo 5 do livro Crônicas de Além Túmulo, psicografado pelo Chico, de autoria de Humberto de Campos. Esse livro foi o primeiro publicado deste autor após o seu desencarne. Humberto de Campos desencarnou em 1934, escreveu algumas dessas crônicas em 1935 e o livro foi publicado em 1937. Quando encarnado, o autor espiritual era jornalista, escritor, já membro da Academia Brasileira de Letras desde os 33 anos de idade, e a sua posição é sempre de quem vai buscar a informação para levar aos seus leitores. Nessa primeira obra, ele, inclusive em outras crônicas, ele justamente está trazendo essas informações do outro lado para nós aqui na Terra, E curioso essa crônica também de Judas Iscariote, quando Humberto de Campos vai visitar Jerusalém. Então vamos lá. Judas Iscariote, 19 de abril de 1935. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão, Rio Jordão, silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o Mar Negro, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa destas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. Buscando uma seleção íntima com a cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos inoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Imperador Tito, Por toda a parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes, embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e, no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Então, os turistas por ali passam, os moradores, e não se apercebem da existência desse mundo paralelo reproduzindo tudo que já aconteceu. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado onde precursor batizou Jesus Cristo, João Batista, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem és? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram,
sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham um pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão do Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Então vejam, existia o interesse de Roma, obviamente, que é o interesse material, já que são espíritos voltados ao Estado, sem maiores preocupações religiosas, e os judeus querendo atingir a santificação atingir o céu, através dessa conveniência, né? E Jesus ali intermediando essa situação, né, de forma até inatingível para a nossa compreensão, como uma forma de conduzir a humanidade como um todo, né? Aí Judas Iscariotes opta por uma das posições, né? Ele tenta obter, na visão dele, uma combinação dos dois interesses. E aí ele acaba sacrificando o próprio Jesus, né? Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que se fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entretanto, pois o mestre a Caifás não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e ralado de remorsos. Presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial
onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. É a reencarnação de Judas como Joana d'Arc, né? Que exerceu um papel político entre Inglaterra e França, né? E que, de alguma forma, tem uma correspondência sobre os atos dele na época de Jesus, né? Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentido na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso trânsito. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. Como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio, pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí, e os nossos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Por que a escolha desta crônica para nós conversarmos a respeito hoje? Porque a história é a mesma, né? Nós, espíritas, conhecemos o espiritismo, conhecemos a doutrina, né? E, através delas, voltamos a Jesus, né? Conhecemos Jesus. Nós somos, guardadas as devidas proporções, os discípulos do século XXI, né? Pertencemos àqueles que se candidatam a ouvir Jesus e replicar as suas lições através do Consolador prometido para nós mesmos e para aqueles que não o conhecem. Portanto, nosso compromisso são com os seus valores, o que é mais importante para Jesus, né? E os seus valores são os dos céus, né? O que significa os dos céus? Que esta sociedade, na forma com que se apresenta, ela é insuficiente para preencher os nossos anseios, né? Tanto que buscamos a religião, tanto que buscamos a Deus. E a resposta de Deus foi nos apresentar essa nova realidade, esse descortinar, né? Esse mundo que é o mundo da espiritualidade superior, em que tudo é harmônico, é do porvir, é do futuro, é de harmonia e é de amor. Portanto,
Quando Jesus coloca que a palavra amor estremeceu todas as nações, né? É esta a senha que nos liga. Portanto, nós temos que alijar dentro de nós todos os sentimentos, todos os pensamentos contrários ao amor, ainda que isso nos custe a aparente humilhação, a aparente sacrifício, o aparente se resignar, né? Esta é a senha. E nós enxergamos que a grande parte do mundo, a sua maioria, não tem esse tipo de preocupação, porque, né, nem ainda foram chamados. Nós fomos chamados, né? Estamos tentando ser escolhidos, né? Mas a grande maioria não são chamados, e eles serão chamados através de quem? Através justamente desses discípulos do século XXI. Agora, o que aconteceria se esses discípulos do século XXI tomassem partidos, tomassem lados, tomassem posições em relação a esses valores da Terra, né? Seríamos os novos Judas, estaríamos traindo as nossas causas. E por quê? Com a ilusão de que o reino está nesse mundo. Não, ainda não está, né? O reino de Deus não é deste mundo. Estamos seguindo atrás dessa fileira enorme para saber onde é. Não nos convém, nos é permitido, mas não nos convém pararmos nessa estrada e fomentarmos as nossas próprias opiniões, que ainda são incompletas, acerca de A, B ou C, né? Nessa crônica de Judas está muito claro que a posição dele era política. Da política. O que significa política? Polis, cidade. Ele estava preocupado até mesmo com a aplicação do reino de Deus na Terra naquele instante através de ideias socialistas, como ele mesmo coloca. Aqui, né, os espíritos, inclusive Emmanuel, nos coloca que o futuro sim será do socialismo cristão. O que é o socialismo cristão, que não é partido? É aquele em que o cristão ele distribui voluntariamente aquilo que ele possui no que ele entender que lhe cabe ficar, né? É algo que os próximos séculos nos ensinarão. Mas é muito importante que fique claro que nós, espíritas, somos pessoas que querem ser de Deus, querem ser de Jesus, né? E, portanto, não nos cabe confundir as pessoas que nos ouvem com posições que sejam distintas daquela que a gente abraçou pela doutrina e pelo cristianismo. Algumas ideias para que a gente possa refletir, né, e nos ajudar a tomar as decisões nesses próximos dias. Boas tardes, boas noites.